O jato particular do meu marido partiu a toda velocidade, me deixando presa em uma pista de pouso tempestuosa, rindo com a amante a bordo. Ele achou que eu o perseguiria. Disse: aluguei meu próprio jato para Dubai. No ar, seu telefone explodiu. Casos amorosos vazados, contas congeladas, cotitularidade revogada. Agora ele está em terra firme para sempre. Fiquei parada na pista encharcada de chuva, observando o jato particular do meu marido ruir em direção às nuvens de tempestade, sua risada ainda ecoando em meus ouvidos enquanto ele partia com a amante a bordo. Naquele momento, o jato, comprado com os lucros da empresa do meu pai, tornou-se o símbolo perfeito da traição de Robert. Enquanto a aeronave desaparecia no céu escuro, eu sabia com absoluta certeza que ele esperava que eu o perseguisse, implorasse por seu retorno. Em vez disso, peguei meu telefone para fretar meu próprio voo para Dubai. Eu tinha tudo o que precisava para deixá-lo em terra firme para sempre. Mas minha história não começou ali. Começou 6 meses antes, com a morte do meu pai e uma herança que mudaria tudo. A chuva batia forte contra a janela do quarto de hospital do meu pai, enquanto eu apertava sua mão pela última vez. Seus dedos, antes fortes o suficiente para transformar a Hartwell Foods de uma pequena lanchonete em uma potência regional, agora pareciam frágeis nos meus. O monitor pifou e, de repente, me tornei órfã e, inesperadamente, CEO de uma empresa, multimilionária aos 34 anos. Senhorita Hartwell, disse o capelão do hospital gentilmente. Gostaria de um momento a sós? Assenti, incapaz de falar devido ao nó na garganta. Meu pai sempre me dissera que eu herdaria o negócio algum dia, mas esse dia deveria ser daqui a décadas, não depois que um ataque cardíaco repentino o levou aos 62 anos. A primeira semana após o funeral do meu pai passou em um borrão de roupas pretas e caçarolas. Robert, meu marido há 8 anos, cuidou de tudo. Dos preparativos do funeral, da enxurrada interminável de visitas, até mesmo de garantir que eu comesse. Você não precisa se preocupar com nada agora, ele sussurrou, me abraçando todas as noites enquanto eu chorava até dormir. Eu cuido de você. Quando o advogado do meu pai, o Sr. Greenberg, ligou para falar sobre a leitura do testamento, Robert tirou o dia de folga do seu trabalho de contabilidade para vir comigo. Segurei sua mão sob a mesa de conferências enquanto o Sr. Greenberg ajeitava os óculos e começava a ler o documento que mudaria tudo. Para minha filha, Sarah Elizabeth Hartwell, deixo todo o meu patrimônio, incluindo 100% da Hartwell Foods Incorporated. O Sr. Greenberg fez uma pausa para me olhar por cima dos óculos. Seu pai foi muito específico ao dizer que a empresa deveria passar somente para você. Senti a mão de Robert apertar levemente a minha. Meu pai sempre gostou de Robert, mas nunca lhe ofereceu um cargo na empresa, apesar das insinuações. Nada sutis de Robert sobre querer deixar seu escritório de contabilidade. A empresa precisa de sangue novo, meu pai dizia, mas empresas familiares precisam de uma liderança clara. As semanas que se seguiram foram um curso intensivo de gestão na indústria alimentícia. Eu havia trabalhado durante os verões na Hartwell Foods durante a faculdade e vinha cuidando do marketing nos últimos 5 anos. Mas, de repente, eu era responsável por tudo. Cadeias de suprimentos, contratos de distribuição, questões de pessoal e decisões financeiras que afetavam o sustento de mais de 200 funcionários. Você parece exausta, disse Robert certa noite, massageando meus ombros enquanto eu revisava as projeções trimestrais. Por que não dar uma pausa? Podemos jantar no Antônios como costumávamos fazer. Inclinei-me em seu toque, percebendo que não tínhamos um encontro de verdade havia semanas. Parece perfeito. Só me dê 15 minutos para terminar este e-mail. À luz de velas e vinho tinto, me senti eu mesma novamente pela primeira vez desde que meu pai morreu. Robert me encantava, com histórias do seu escritório e me fazia rir até doer a barriga. Este era o homem por quem eu me apaixonei na pós-graduação. Solidário, engraçado e capaz de me fazer esquecer minhas preocupações. Obrigada, eu disse, estendendo a mão para ele do outro lado da mesa. Por tudo nestes últimos meses. Eu não teria conseguido sem você. Ele sorriu, mas algo brilhou em seus olhos. Fico feliz em ajudar.
embora eu desejasse poder fazer mais do que apenas ser seu ombro amigo. Tenho pensado que talvez eu pudesse ajudar com as finanças da empresa, aliviar um pouco o fardo de você. Hesitei. Robert era brilhante com números, mas o aviso do meu pai sobre uma liderança clara ecoava na minha mente. Deixe-me pensar nisso, eu disse gentilmente. Neste momento, ainda estou descobrindo as coisas sozinha. À medida que a primavera se transformava em verão, aos poucos me reencontrei na Hartwell Foods. A empresa tinha sido o trabalho da vida do meu pai, e eu estava determinada a honrar o seu legado. Lançamos uma nova linha de molhos orgânicos, que era o projeto favorito do meu pai antes de falecer. E as vendas superaram as nossas projeções em 30%. Deveríamos comemorar, sugeriu Robert, quando compartilhei a boa notícia. Isso merece champanhe. Naquela noite, enquanto brindávamos ao sucesso, percebi como Robert parecia genuinamente feliz por mim. Ele tinha sido o meu porto seguro durante toda essa transição, nunca reclamando quando eu trabalhava até tarde ou levava planilhas para a cama. Naquele momento, tomei uma decisão. O aniversário de 40 anos do Robert se aproximava em agosto, e eu queria fazer algo significativo, algo que mostrasse a ele o quanto o seu apoio significava para mim. Depois de consultar o Sr. Greenberg sobre os aspectos legais, decidi presentear Robert com metade das minhas ações da Hartwell Foods. Tem certeza disso, Srta. Hartwell? Perguntou o Sr. Greenberg, olhando-me com preocupação. Seu pai era bastante inflexível em manter a propriedade, dentro da linhagem direta. Papai não sabia o quão essencial Robert se tornaria, insisti. Além disso, também somos uma família. O Sr. Greenberg preparou a papelada com relutância e planejei um jantar de aniversário íntimo em casa para entregar meu presente. Passei o dia preparando os pratos favoritos de Robert. Bife Wellington, com purê de batatas trufado e soufflé de chocolate. E arrumei a mesa de jantar com nossa melhor porcelana. O que é tudo isso? Perguntou Robert ao chegar em casa, arregalando os olhos diante da decoração à luz de velas. Feliz aniversário, disse eu, beijando-o. Eu queria que aquela noite fosse especial. Depois do jantar, entreguei a ele uma pequena caixa contendo um relógio vintage que eu havia encontrado em um antiquário. Ele admirou, com um entusiasmo apropriado, mas percebi que ele esperava algo diferente. Foi então que peguei a pasta de couro contendo os certificados de ações. Tem mais uma coisa, disse nervosamente. Algo para mostrar o quanto o seu apoio significou durante este momento difícil. Coloquei a pasta em suas mãos. Quero que sejamos sócios em tudo, inclusive na empresa do papai. Robert abriu a pasta lentamente, sua expressão mudando da curiosidade para a descrença ao perceber o que estava segurando. 50% da Hartwell Foods, sussurrou, olhando para mim. Sarah, você está falando sério? Completamente, sorri. Você tem sido meu porto seguro. Não consigo pensar em ninguém melhor para compartilhar isso. Ele se aproximou para me abraçar, levantando-me um pouco do chão em seu entusiasmo. Você não vai se arrepender, prometeu, com os olhos brilhando, com o que interpretei como gratidão. Vamos levar a Hartwell Foods a lugares com os quais seu pai nunca sonhou. A mudança foi sutil no início. Robert começou a vir ao escritório comigo, participando de reuniões e dando sugestões. A equipe parecia gostar dele. Ele lembrava o nome de todos, trazia donuts às sextas-feiras e ficava até tarde para ajudar a resolver problemas. Seu marido é um charme, observou Rita, minha assistente, que trabalhou para meu pai por 20 anos, certa tarde. Ele sempre foi bom com as pessoas. Concordei, observando pela janela do meu escritório, enquanto Robert conversava animadamente com nossa equipe de vendas. Olhando para trás, eu deveria ter notado os sinais de alerta. A maneira como Robert começou a agendar reuniões sem me consultar, como ele começou a usar eu em vez de nós ao discutir decisões da empresa, a mudança sutil na forma como a equipe cada vez mais recorria a ele para fazer perguntas, em vez de mim. Uma noite, ouvi-o ao telefone em seu escritório em casa, com a porta entreaberta. Não se preocupe com a Sarah, ele dizia em voz baixa. Ela ainda está lidando com o luto.
Envie a proposta diretamente para mim e eu garantirei que ela seja aprovada. Fiquei paralisada, com a mão erguida para bater. Com quem ele estava falando? E por que me ignorariam em uma proposta? Antes que eu pudesse processar isso, Robert continuou. A aquisição parece promissora. Com a partida do pai dela, não sobrou ninguém que se lembre dos antigos acordos de aperto de mão. Podemos seguir em frente sem complicações. Meu peito apertou. Aquisição? Que aquisição? Afastei-me silenciosamente da porta, com a mente a mil. Naquela noite, fiquei acordada ao lado dele, me perguntando se havia cometido um erro terrível. A voz do meu pai parecia sussurrar em meu ouvido. Empresas familiares precisam de uma liderança clara. Mas Robert era da família. Meu marido, meu parceiro, meu sistema de apoio. Certamente eu estava pensando demais nisso. No entanto, enquanto o observava dormir pacificamente ao meu lado, não conseguia me livrar da sensação de que algo fundamental havia mudado entre nós, como o primeiro tremor antes de um terremoto, que acabaria me deixando presa naquela pista de pouso chuvosa, vendo meu marido voar para longe com outra mulher. Na manhã seguinte, me convenci de que estava exagerando. Robert sempre foi ambicioso. Foi uma das qualidades que me atraíram nele em primeiro lugar. Sua garra complementava a minha criatividade e, juntos, formávamos uma ótima equipe. Pelo menos, era o que eu dizia a mim mesma enquanto me vestia para o trabalho, escolhendo cuidadosamente um terninho azul marinho que meu pai sempre dizia que me dava um ar de autoridade. Pronta para ir, querida? Robert chamou do andar de baixo. Ele tinha começado a nos levar para o trabalho juntos. Outra pequena mudança que pareceu bem pensada no início. Agora eu me perguntava se era apenas mais uma maneira de ficar de olho nos meus movimentos. Já vou, respondi, respirando fundo antes de descer. A sutil mudança de poder na Hartwell Foods continuou nas semanas seguintes. Robert havia convertido um depósito em seu próprio escritório, bem em frente ao meu, com paredes de vidro que lhe permitiam monitorar minhas reuniões. Ele começou a contratar novas pessoas sem me consultar, incluindo uma diretora de marketing impressionante chamada Vanessa Powell. Vanessa é altamente recomendada, explicou Robert quando o questionei sobre isso. Ela fez maravilhas na Meridian Foods. A participação de mercado deles dobrou com as estratégias dela. Sua mão pousou possessivamente no ombro de Vanessa. Por um instante a mais. Tenho certeza de que ela é muito talentosa, respondi, estendendo a mão. Bem-vinda a Hartwell Foods. Aguardo ansiosamente para analisar suas propostas de marketing. Robert e eu já elaboramos a campanha do quarto trimestre, respondeu Vanessa com um sorriso ensaiado que não chegou aos seus olhos. Ele aprovou. Tudo ontem. Mantive meu sorriso profissional enquanto sentia um nó se formando no estômago. Entendo. Bem, eu ainda gostaria de ser mantido informado sobre todas as principais campanhas. Esta ainda é a empresa do meu pai. Nossa empresa, corrigiu Robert com um sorriso forçado. E claro, nós o manteremos informado. Naquela noite, durante o jantar, tentei abordar o assunto. Robert, me senti pego de surpresa hoje com os planos de marketing. Precisamos tomar essas decisões juntos. Sarah, ele suspirou, largando o garfo. Você anda tão estressada ultimamente. Só estou tentando aliviar um pouco a pressão. Vanessa tem ideias brilhantes e eu não queria incomodá-la com aprovações de rotina. Aprovações de rotina? A campanha de marketing do quarto trimestre é o nosso maior esforço do ano. Lutei para manter a voz calma. Papai sempre disse que o marketing era o coração da empresa. Seu pai comandava as coisas do jeito dele. Precisamos evoluir. A voz de Robert assumiu um tom condescendente que eu nunca tinha ouvido antes. Os mercados mudam. A concorrência aumenta. Não podemos mais confiar em pensamentos ultrapassados. A palavra doeu como um tapa. Papai havia construído a Hartwell Foods por meio da inovação e de conexões pessoais com os clientes. Sua abordagem não era ultrapassada. Era a base do nosso sucesso. Robert deve ter visto a mágoa em meus olhos, pois seu tom suavizou. Desculpe, soou errado. Eu só quis dizer que juntos podemos construir o legado do seu pai e torná-lo ainda mais forte.
Ele estendeu a mão para mim. Confia em mim, Sarah. Isso é o melhor para a empresa. Assenti, engolindo minhas objeções. Mas naquela noite, peguei o estatuto social da empresa e li até meus olhos arderem. Como acionistas iguais, Robert não podia tomar decisões unilaterais sem a minha assinatura sobre grandes mudanças, pelo menos em teoria. Na prática, ele parecia estar encontrando maneiras de contornar todas as salvaguardas. Na terça-feira seguinte, cheguei cedo ao escritório e encontrei as portas da sala de conferências fechadas, com vozes murmurando lá dentro. Através do vidro fosco, consegui distinguir a silhueta de Robert ao lado de vários membros do conselho e de Vanessa. Com licença, disse eu, abrindo a porta. A conversa foi interrompida abruptamente. O que está acontecendo? Só uma rápida reunião estratégica, explicou Robert suavemente. Não queria te acordar esta manhã. Você estava dormindo profundamente. Uma reunião estratégica para a qual o CEO não foi convidado? Perguntei, olhando ao redor da mesa. Vários membros do conselho, homens que jogavam golfe com meu pai há décadas, não conseguiam me olhar nos olhos. Foi improvisado, respondeu Vanessa, com os dedos bem cuidados, batendo em uma pasta de forma protetora. Estávamos apenas discutindo ideias preliminares para a expansão. Que expansão? As palavras saíram mais ríspidas do que eu pretendia. Um silêncio desconfortável se instalou na sala antes que Robert se levantasse. Vamos conversar no seu escritório, sugeriu ele, me guiando pelo cotovelo como uma criança, tendo um ataque de raiva. Assim que a porta se fechou atrás de nós, seu comportamento amigável desapareceu. Você está se envergonhando, Sarah, sibilou ele. Essas pessoas precisam ver uma liderança forte, não explosões emocionais. Emocionais? Você está realizando reuniões secretas sobre decisões importantes da empresa sem mim. Não era segredo. Era preliminar. Estamos explorando oportunidades de aquisição no Sudoeste. Eu ia te informar assim que tivéssemos números concretos. Não é assim que funciona, Robert. Tomamos essas decisões juntos. Sua expressão se suavizou, mas seus olhos permaneceram frios. Você tem razão. Peço desculpas. Tenho pressionado demais. Ele olhou para o relógio. Deixe-me compensar. Jantar hoje à noite, no L. Bernardini. Podemos conversar sobre tudo direitinho. Eu queria recusar, exigir respostas imediatas, mas vários funcionários estavam observando através das paredes de vidro. Tudo bem jantar. Mas o jantar nunca aconteceu. Às 6h30, Robert mandou uma mensagem dizendo que estava em uma reunião de emergência com potenciais investidores. Quando liguei para o restaurante para cancelar, eles não tinham registro da nossa reserva. Nosso aniversário de casamento, na semana seguinte, passou sem que soubéssemos. Robert alegou que estava ocupado com o trabalho e prometeu me compensar. Nossas tradições favoritas de fim de semana, caminhadas nas manhãs de sábado, brunches de domingo, foram desaparecendo gradualmente à medida que ele agendava reuniões de negócios ou partidas de golfe com novos clientes. Meu lar se tornou uma concha vazia. Ocupávamos o mesmo espaço, mas vivíamos vidas cada vez mais separadas. Eu acordava e encontrava o lado dele da cama intocado, uma mensagem explicando que ele tinha dormido no escritório depois de uma noite mal dormida. Nas poucas vezes em que jantamos juntos, seu telefone vibrava constantemente com mensagens urgentes que ele precisava resolver. Assinei o contrato da Henderson hoje, mencionei certa noite, quebrando o silêncio entre nós. Era um acordo significativo que eu vinha trabalhando nisso há meses, algo que deixaria meu pai orgulhoso. Que legal, respondeu Robert distraidamente, com os polegares voando sobre a tela do celular. Vanessa e eu fechamos um negócio com a Westmount Foods. Eles estão considerando adquirir nossa nova linha de molhos para distribuição nacional. Meu garfo bateu no prato. Westmount Foods? Eles são nossos maiores concorrentes. Robert finalmente olhou para cima. Não mais. Agora eles são nossa maior oportunidade de crescimento. Papai jamais teria feito parceria com a Westmount. Eles prejudicam os pequenos negócios e usam ingredientes de qualidade inferior. Seu pai não dirige mais esta empresa, disparou Robert. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Naquele momento,
Vi Robert claramente pela primeira vez desde a morte do meu pai. Um estranho com o rosto do meu marido. Mais tarde naquela semana, eu estava procurando um contrato perdido no escritório do Robert quando encontrei um recibo de hotel escondido na gaveta da mesa dele. 4 noites no Grand Hyatt durante a semana em que ele alegou estar em uma conferência da indústria alimentícia em Chicago. Os nomes dos convidados listados eram Robert Hartwell e Vanessa Powell. Minhas pernas cederam e afundei na cadeira dele, o papel tremendo na minha mão. Uma notificação de texto iluminou a tela do seu computador. Mal posso esperar por hoje à noite ver. Naquela noite, observei-o arrumar a mala. Outra reunião tardia? Perguntei, com a voz anormalmente calma. Sessão de estratégia para o negócio da Westmont, respondeu ele, sem olhar para cima. Não espere acordada. Assenti, recuando para o nosso quarto, onde me aninhei na velha poltrona do meu pai, a única. Um móvel que eu insistia em manter, depois que ele morreu. Envolta no cheiro familiar de couro gasto, finalmente reconheci o que vinha negando há meses. A empresa que meu pai construiu estava escapando por entre meus dedos, junto com meu casamento. E o pior era que eu havia entregado a Robert as ferramentas para desmantelar ambos. Amanhã chegou com uma decisão. Eu poderia continuar fingindo que tudo estava bem, enquanto meu mundo desmoronava ao meu redor, ou poderia lutar pelo que restava, do meu casamento e do legado do meu pai. Eu escolhi lutar. Esperei até sábado de manhã, quando Robert estava em casa, tomando seu café e checando seus e-mails. Coloquei o celular dele virado para baixo na mesa, forçando-o a olhar para mim. Precisamos conversar sobre a Vanessa, eu disse calmamente. Sua expressão oscilou entre surpresa e raiva, antes de se fixar em algo cuidadosamente neutro. E ela? Encontrei o recibo do hotel, Robert. 4 noites no Grand Hyatt com ela, enquanto você supostamente estava em uma conferência em Chicago. Ele não negou imediatamente, o que de alguma forma doeu mais do que qualquer mentira. Não é o que você pensa, disse ele finalmente, esfregando as têmporas. Estávamos nos reunindo com executivos da Westmont. A empresa reservou nossos quartos na mesma reserva, com a mesma chave. Minha voz permaneceu firme, mesmo com a ameaça de lágrimas. Os ombros de Robert caíram. Aconteceu uma vez, Sarah. Eu estava estressado com as negociações de fusão. Bebi demais. Foi um erro. Certa vez, empurrei a captura de tela da notificação de texto para o outro lado da mesa. Ele olhou para ela, depois para mim, com o olhar de remorso substituído pelo cálculo. O que você quer que eu diga? Que sinto muito. Tudo bem. Sinto muito. Quero mais. Palavras vazias. Robert, eu quero meu marido de volta. O homem que me segurou durante o funeral do meu pai, que prometeu estar ao meu lado em tudo. Algo genuíno brilhou em seus olhos. Um breve vislumbre do homem com quem me casei. Não sei o que aconteceu comigo, ele sussurrou. A empresa, o poder, tudo isso me mudou. Então vamos resolver isso juntos. Peguei a mão dele. Poderíamos tentar terapia. Seus dedos se apertaram nos meus. Eles eram para nós, para o que tínhamos. O consultório do Dr. Jensen se tornou nossa rotina de terça à noite pelo mês seguinte. Naquele espaço neutro, com suas paredes azuis calmantes e iluminação suave, Robert pareceu se transformar de volta no homem por quem eu havia me apaixonado. Atencioso, arrependido, comprometido em reconstruir nosso casamento. Terminei tudo com a Vanessa. Ele me disse após nossa terceira sessão. Completamente. Até a transferi para o nosso escritório em Minneapolis. Eu queria acreditar nele. Precisava acreditar nele. Obrigada, eu disse. Isso significa muito. Por 2 semanas, as coisas melhoraram. Robert chegava em casa na hora certa. Preparamos o jantar juntos, assistimos a filmes, nos aconchegamos no sofá e até retomamos nossos brunches de domingo em nosso café favorito. No trabalho, ele me incluía nas reuniões, pedia minha opinião sobre as decisões e parava de me contradizer na frente da equipe. Talvez estejamos virando a esquina, eu disse a Rita certa tarde, enquanto ela entregava os relatórios trimestrais. Ela sorriu, mas seus olhos demonstravam reserva.
Espero que sim, Sra. Hartwell. Eu deveria ter prestado atenção ao aviso em seu tom. Na segunda-feira seguinte, cheguei ao trabalho e encontrei Vanessa no escritório de Robert, com as cabeças juntas sobre planilhas. Quando entrei, eles se separaram como adolescentes culpados. Achei que ela tinha sido transferida para Minneapolis. Eu disse depois que Vanessa saiu. A transição está demorando mais do que o esperado, explicou Robert, suavemente. Ela precisa treinar sua substituta direito. Naquela noite, eu o confrontei novamente. Você prometeu, Robert. Na terapia, você prometeu que terminaria. E eu prometi. Isso é puramente profissional. O negócio da Westmont é complexo. Precisamos da expertise dela. Então, por que o segredo? Por que os olhares culpados? Por que mentir sobre transferi-la? Eu não menti. A transferência está acontecendo, só que não da noite para o dia. Ele ergueu as mãos. Foi exatamente por isso que eu não te contei. Você exagera em tudo. Exagerar? Você está tendo um caso com uma mulher que contratou pelas minhas costas, tomando decisões de negócios sem mim. E eu estou exagerando? Ele se aproximou, a voz ficando perigosamente baixa. Você não tem provas de nenhum caso. E se assumir o controle de algumas decisões, é porque alguém precisa pensar nos negócios em vez de se apegar aos métodos ultrapassados do papai. A crueldade de suas palavras me deixou sem palavras. Este não era o homem que me abraçou enquanto eu sofria. Era outra pessoa completamente diferente. Alguém frio e calculista que via minha dor como fraqueza. Apesar de tudo, eu não conseguia abrir mão de 8 anos de casamento, da lembrança do que um dia tivemos, do sonho do que poderíamos ser novamente. Tudo isso me fazia lutar. Voltamos ao Dr. Jensen, onde Robert mais uma vez se transformou no marido arrependido. Eu disse coisas terríveis, admitiu ele na sessão. O pai de Sarah era um empresário brilhante e eu estava errado em desconsiderar seu legado. O Dr. Jensen assentiu. Robert, você consegue entender por que Sarah pode achar difícil confiar na sua sinceridade, dado o padrão de promessas seguidas de decepções? Entendo, disse ele, olhando diretamente para mim. E quero provar meu valor. Que tal planejarmos? Algo especial para o aniversário da empresa no mês que vem? Uma celebração da visão do seu pai e da sua liderança. O gesto pareceu tão perfeito, tão atencioso, que permiti que a esperança florescesse novamente. Eu adoraria, disse suavemente. Robert se dedicou ao planejamento da comemoração do 35º aniversário da empresa. Ele reservou o grande salão de baile no Hilton, contratou o quarteto de jazz favorito do meu pai e encomendou um bolo inspirado na nossa fachada original. Cada detalhe demonstrava atenção e cuidado. Na noite do evento, usei um vestido azul meia-noite que era o favorito da minha mãe, e o colar de pérolas dela era frio na minha pele. Robert me cumprimentou com sinceridade, com a mão quente na minha lombar enquanto cumprimentávamos os funcionários e membros do conselho. Tudo estava perfeito até o início dos discursos. Robert subiu ao palco primeiro, com a taça de champanhe erguida. Há 35 anos, Frank Hartwell fundou esta empresa com nada além de determinação e uma receita de molho exclusiva. Ele começou. A plateia aplaudiu calorosamente. E hoje, honramos esse legado olhando para o futuro. E é por isso que estou emocionado em anunciar que a Hartwell Foods se fundirá com a Westmont Industries. Suspiros percorreram a sala. Minha taça de champanhe quase escorregou dos meus dedos. Esta parceria, continuou Robert, nos levará a um nível nacional e, depois, global. E para facilitar essa transição, tenho orgulho de anunciar nossa nova equipe executiva. Fiquei paralisado enquanto ele apresentava Vanessa como vice-presidente executiva e 3 executivos da Westmont como novos membros do conselho. Meu nome não foi mencionado nenhuma vez. Em um movimento calculado, Robert anunciou uma fusão que eu não havia aprovado e reestruturou a empresa sem o meu consentimento. Quando ele finalmente voltou para o meu lado, seu sorriso era triunfante. Surpreso? Sussurrou ele. Como pôde? Minha voz mal se sobrepôs aos aplausos. Os papéis já estão arquivados. O conselho aprovou esta manhã em sessão extraordinária.
Ele brindou com um copo no meu. Sorria, Sarah. Estamos comemorando. Naquela noite, após despedidas mecânicas de funcionários confusos, tranquei-me no escritório do meu pai. Com as mãos trêmulas, entrei no sistema financeiro da empresa, acessando relatórios que Robert pensava que eu nunca havia revisado. O que encontrei confirmou meus piores temores. Robert vinha transferindo sistematicamente ativos da empresa para novas contas das quais eu não era signatária. Pequenas transferências no início, que se tornaram mais ousadas com o tempo. O mais preocupante era uma entidade offshore recém-formada que agora detinha nossas patentes e marcas registradas, incluindo as receitas originais de molho do meu pai. No papel, a Hartwell Foods estava se tornando uma casca vazia, com seu valor sendo despojado aos poucos. A constatação me atingiu com força física. Robert não estava apenas traindo nosso casamento, ele estava orquestrando uma aquisição. Minha remoção completa da empresa garantiu que, quando ele finalmente me descartasse, eu não ficaria sem nada do legado do meu pai. Lágrimas turvaram minha visão, mas por trás da dor, algo mais se cristalizou. Uma determinação fria e clara. Não se tratava mais apenas de salvar meu casamento. Algumas coisas não podiam, não deviam ser salvas. Tratava-se de sobrevivência. Passei a noite compilando evidências, baixando registros financeiros, tirando prints de transações suspeitas e copiando e-mails que eu não conseguia enxergar antes. Ao amanhecer, eu havia reunido evidências suficientes para mostrar que Robert estava sistematicamente saqueando a empresa. Mas confrontá-lo com isso só serviria como um alerta, dando-lhe tempo para encobrir seus rastros ou acelerar seus planos. Eu precisava de aconselhamento jurídico, mas não podia arriscar usar o advogado da nossa família, que claramente havia apoiado Robert durante o anúncio da fusão. Lembrei-me de Helena Vasquez, uma advogada corporativa fervorosa com quem minha mãe fizera amizade anos atrás. Marquei uma consulta para o final daquela semana, tomando cuidado para usar meu e-mail pessoal em vez da conta da empresa. Enquanto isso, Robert parecia energizado por seu feito público na festa de aniversário. Ele assobiava pela casa, me tratava com cortesia exagerada e até trouxe flores para casa certa noite. Devíamos fazer uma viagem, anunciou durante o jantar, 3 dias depois da festa. Só nós dois, Dubai. A equipe da Westmont vai sediar uma feira global de alimentos lá na semana que vem, mas podemos estender a data, fazer dela uma espécie de segunda lua de mel. Quase engasguei com o vinho. Dubai? Agora pense nisso. Hotéis, 5 estrelas, praias particulares, compras. Você sempre quis ver o Burj Khalifa. Seu sorriso não alcançava seus olhos. Além disso, mostraria uma frente unida aos nossos novos parceiros. Minha mente acelerou. Seria um ramo de oliveira, ou algo mais sinistro? O momento era suspeito, vindo bem quando eu descobri as irregularidades financeiras. Por outro lado, Dubai me daria acesso aos novos parceiros de negócios de Robert. Eu poderia reunir mais informações, talvez até evidências de seus planos. Parece ótimo, disse eu cautelosamente. Quando partiríamos? Sexta-feira de manhã. O jato da empresa nos levará para a pista de pouso particular nos arredores da cidade e depois direto para Dubai. Ele estendeu a mão para mim. Sei que as coisas andam tensas. Isso pode ser bom para nós. Sorri e apertei sua mão enquanto minha mente calculava freneticamente. Isso acelerou meu cronograma. Eu precisava ver Helena imediatamente. Eu adoraria. Menti. Na manhã seguinte, marquei uma consulta no dentista e saí de fininho para encontrar Helena em seu escritório no centro da cidade. Seu aperto de mão foi firme, seu olhar aguçado enquanto ela revisava os documentos que eu havia trazido. Isso é roubo corporativo clássico, disse ela, finalmente tirando os óculos de leitura. Ele está se desfazendo sistematicamente de ativos enquanto se prepara para uma aquisição completa. O anúncio da fusão sem a devida aprovação dos acionistas, ou seja, você, é particularmente revelador. O que posso fazer? Perguntei. Seu pai incluiu algumas proteções quando fundou a empresa. Ações iguais não significam necessariamente poder igual. Ela tocou em uma cláusula nos documentos originais da Constituição. Há uma cláusula de conduta moral aqui.
Com evidências de improbidade financeira, você poderia potencialmente desencadear uma revisão que lhe devolveria o controle total. Com que rapidez isso poderia acontecer se apresentássemos moções de emergência? Perguntei. Dias, talvez uma semana. Ela franziu a testa. Por quê? Vamos para Dubai na sexta-feira. Uma segunda lua de mel que ele planejou de repente depois que comecei a investigar as finanças da empresa. A expressão de Helena se obscureceu. Esse momento me preocupa. Há alguma maneira de você atrasar a viagem? Se eu me recusar a ir, ele saberá que algo está errado. Então vá, mas tenha muito cuidado. Continue reunindo evidências, mas não o confronte até que tenhamos tudo arquivado e pronto. E Sarah, ela hesitou. Certifique-se de que seu passaporte esteja com você o tempo todo. O aviso me arrepiou. Do que exatamente Helena achava que Robert era capaz? A manhã de sexta-feira chegou com nuvens escuras e ameaçadoras se formando no horizonte. Robert pareceu excepcionalmente atencioso, carregando minha mala até o carro, segurando as portas abertas e perguntando se eu queria um café antes de irmos para a pista de pouso. A previsão do tempo menciona possíveis tempestades. Observei enquanto dirigíamos. Isso afetará o voo? Vamos sair antes que o pior aconteça, ele me garantiu, com uma das mãos apoiada no meu joelho. O gesto soou mais possessivo do que afetuoso. A pista particular era pequena. Uma única pista, um terminal modesto e alguns hangares. O jato da nossa empresa aguardava na pista, com os degraus já abaixados, o piloto fazendo as verificações finais. As primeiras gotas grossas de chuva começaram a cair quando paramos. Pode embarcar, disse Robert, checando o celular. Preciso fazer uma ligação rápida. Concordei e saí para a chuva que aumentava, apertando ainda mais meu casaco leve. O vento chicoteava meus cabelos enquanto eu me aproximava do jato, minha mala de rodinhas batendo no pavimento irregular. Antes de subir os degraus, olhei para trás, para Robert, ainda sentado no carro. Foi então que vi outro veículo se aproximando. Um sedã preto elegante que parou logo atrás do nosso. A porta traseira se abriu e Vanessa saiu, seu vestido vermelho, vibrante contra o céu que escurecia. Uma mala de viagem na mão. Ela correu para o nosso carro, sentando-se no banco do passageiro ao lado de Robert. Eu congelei no primeiro degrau da escada do jato. Através do para-brisa do carro, eu podia vê-los rindo juntos, a mão dela se estendendo para acariciar o rosto dele. Então Robert olhou para o jato, me viu observando e seu sorriso desapareceu. Ele disse algo para Vanessa e saiu do carro, deixando-a lá dentro. Sarah, ele chamou, correndo em minha direção enquanto a chuva aumentava. Eu estava me despedindo. Da Vanessa. Ela trouxe alguns contratos que eu precisava assinar antes de partirmos. A mentira era tão descarada, tão ofensiva, que eu nem consegui responder. Apenas o encarei, a chuva escorrendo pelo meu rosto, misturada às lágrimas que eu me recusava a reconhecer. Suba a bordo, ele insistiu, segurando meu cotovelo. Você está se encharcando. Eu me afastei dele. Ela vem com a gente, não é? Seu rosto endureceu. A equipe de Dubai solicitou a presença dela para as apresentações de marketing. São negócios, Sarah. Um vestido vermelho com uma mala de viagem. Minha voz estava surpreendentemente firme. Pare de mentir, Robert. Pelo menos tenha a decência de me dizer a verdade. Um relâmpago cruzou o céu, seguido pelo estrondo de um trovão. A chuva caía torrencialmente agora. Tudo bem, ele retrucou. Sim, Vanessa vem. A verdade é que ela entende desse negócio melhor do que você jamais entenderá. Ela apoia a minha visão em vez de se apegar ao passado. Nossos votos de casamento eram só coisa do passado? Perguntei. Robert se aproximou, baixando a voz, embora a chuva e os trovões a tivessem abafado de qualquer maneira. Olha, eu estava tentando ser gentil. Facilite isso. Ainda podemos apresentar uma frente unida em Dubai. Resolver tudo discretamente depois. Ninguém precisa saber dos detalhes. Você está me pedindo para voar pelo mundo e fingir que meu casamento não acabou enquanto você continua com sua amante. No corredor? Não seja dramática. É uma decisão de negócios como todas as outras.
Ele olhou para o carro onde Vanessa esperava. Você pode entrar naquele avião e manter alguma dignidade, ou pode fazer birra e confirmar o que todos já pensam, que você é emotiva demais para os negócios. Suas palavras me atingiram como golpes físicos. Era seu plano para me humilhar. Ainda mais, usar esta viagem para exibir meu substituto tanto na empresa quanto na vida dele. Sarah! Chamou uma voz do terminal. Virei-me e vi Mike Davis, o gerente da pista de pouso que conhecera meu pai, acenando da porta. A tempestade está piorando. Vocês precisam decidir se vão voar ou esperar passar. Robert se virou para o carro. Estamos partindo agora! Gritou ele de volta. Depois olhou para mim. Última chance, Sarah. Decolar ou não? Naquele momento, tudo se cristalizou. Afastei-me da escada do jato. Eu passo. O rosto de Robert escureceu. Você está cometendo um erro. Não, respondi baixinho. Já cometi meu erro quando confiei em você. Ele balançou a cabeça, desgostoso, e correu de volta para o carro. Em poucos minutos, Vanessa já havia se transferido para o jato, seu vestido vermelho brilhando como um sinal de alerta, enquanto ela subia as escadas. Robert a seguiu sem olhar, para trás. A porta do jato se fechou e eu fiquei parada na chuva torrencial, observando a aeronave taxiar pela pista e decolar em direção ao céu tempestuoso, levando meu marido e sua amante em direção a Dubai. Senhora Hartwell. Mike se aproximou, segurando um guarda-chuva sobre minha cabeça. Vamos levá-la para dentro, para se proteger deste tempo. O terminal estava quente e seco, e o cheiro de café vinha do escritório de Mike. Ele me entregou uma toalha e uma caneca fumegante, com a preocupação estampada em seu rosto envelhecido. Frank me arrancaria a pele se eu deixasse a filhinha dele pegar pneumonia, disse ele rispidamente. Você está bem? A simples gentileza quebrou algo em mim, e as lágrimas vieram de verdade. Na verdade, não, admiti, mas ficarei. Mike deu um tapinha desajeitado no meu ombro. Seu pai era o melhor homem que eu conheci. Honesto, justo. Ele hesitou. Nunca gostei muito do seu marido, se não se importa que eu diga. Uma risada surpresa escapou das minhas lágrimas. No momento, eu também não gosto muito dele. O que posso fazer para ajudar? Perguntou Mike. Precisa de uma carona de volta para a cidade? Pensei em Robert e Vanessa voando para Dubai, confiantes de que me haviam deixado abandonada e humilhada. Eles esperavam que eu voltasse para casa derrotada, que esperasse passivamente enquanto Robert completava sua aquisição da empresa e da minha vida. Na verdade, eu disse lentamente, uma ideia se formando. Você conhece alguém que possa providenciar um fretamento particular? Preciso ir para Dubai. As sobrancelhas de Mike se ergueram, mas ele assentiu. Tenho contatos na Regional Express. Eles têm um Gulfstream que poderia fazer essa viagem. Ele estudou meu rosto. Isso é sobre vingança? Não, eu disse, pegando meu celular. Isso é sobre conseguir o que é meu. Temos novidades, anunciou ela com uma expressão triunfante. O juiz Winters deferiu nosso pedido de emergência. Com efeito imediato, você detém o controle acionário da Hartwell Foods, aguardando uma audiência completa. O que isso significa na prática? Perguntei. Significa que você pode revogar quaisquer decisões não autorizadas, incluindo o anúncio da fusão com a Westmont, e pode restringir o acesso às contas da empresa. Ela me entregou um maço de papéis. Precisamos da sua assinatura. Depois, entramos em contato com o banco. Na 10ª hora do voo, eu havia assinado documentos congelando as contas principais da empresa, restringindo o acesso de Robert aos sistemas corporativos e iniciando uma revisão formal de todas as transações, feitas sem a devida autorização nos últimos 6 meses. Cada assinatura era como resgatar um pedaço de mim. Deveríamos preparar uma declaração pública, sugeriu Helena quando entramos na reta final da nossa jornada. Algo comedido, mas firme, que estabeleça sua autoridade sem expor toda a roupa, suja. Assenti, pensando nos funcionários leais que pareciam confusos na festa de aniversário. Eles mereciam saber que a Hartwell Foods não estava sendo vendida para o maior lance,
que o legado do meu pai continuaria. Enquanto eu redigia a declaração, meu telefone apitou com uma notificação por e-mail. Nosso diretor de TI, respondendo. A solicitação de Helena havia rastreado a atividade de login nas contas corporativas de Robert. Ele estava acessando registros financeiros de seu hotel em Dubai, provavelmente se preparando para reuniões com executivos da Westmont. Ele não tem ideia do que está por vir, murmurei. Essa é a vantagem de ser subestimada, respondeu Helena com um sorriso. Na última hora do voo, troquei minhas roupas de viagem por um elegante terno cinza escuro, um que meu pai sempre dizia, que me fazia parecer pronta para uma reunião de diretoria. Toquei o colar de pérolas no meu pescoço, o favorito da minha mãe, buscando força nessas pequenas conexões com meus pais. Você parece formidável, observou Helena. Eu sinto, percebi, surpresa com a verdade daquilo. Em algum lugar do outro lado do Atlântico, a esposa magoada e traída havia sido substituída por algo mais forte, uma mulher que sabia o seu valor e estava preparada para lutar pelo que era dela. Quando começamos a descer para Dubai, fiz uma última ligação para Rita, minha assistente, que vinha coletando informações discretamente a meu pedido. Está tudo pronto, ela confirmou. A segurança foi notificada sobre o acesso restrito aos sistemas. Os membros do conselho receberão sua declaração exatamente às 9h, horário de Dubai. E entrei em contato com os organizadores da conferência. Eles estão ajustando a agenda de palestrantes conforme solicitado. Obrigada, Rita. Eu não teria conseguido sem você. Seu pai ficaria orgulhoso, disse ela suavemente antes de desligar. O horizonte de Dubai apareceu pela janela. O Burj Khalifa, elevando-se sobre a cidade no deserto. Robert estava certo sobre uma coisa. Eu sempre quis vê-lo, só que não assim, não nessas circunstâncias. Ou talvez exatamente assim, nos meus termos, com a minha dignidade intacta, pronta para retomar o que era meu. Assim que aterrissei, meu celular acendeu com uma mensagem da equipe de segurança alimentar da Hartwell. As credenciais de acesso de Robert tinham acabado de ser recusadas na reunião preliminar da Westmont. Em breve, seus aplicativos bancários mostrariam contas congeladas. Seu e-mail corporativo exibiria uma mensagem de bloqueio. E, esperando na caixa de entrada do seu quarto de hotel, estaria minha declaração anunciando o encerramento imediato das negociações de fusão com a Westmont e a revisão de todas as transferências não autorizadas durante seu breve mandato. Sorri ao imaginar sua cara, ao perceber o que tinha acontecido, que eu não estava correndo atrás dele, implorando por reconciliação, que enquanto ele voava para Dubai, acreditando que tinha vencido, eu estava executando o movimento de cheque-mate. Pronta? Perguntou Helena, quando o jato parou. Respirei fundo, sentindo uma nova sensação de propósito se apoderar de mim. Com certeza. A porta da cabine se abriu para a manhã ensolarada de Dubai e saí para o sol, deixando para trás a sombra de um casamento que se tornara tóxico. À minha frente havia desafios e incertezas, mas também liberdade. Eu não estava mais lutando para salvar o que havia sido perdido. Eu estava seguindo em frente, recuperando o que era meu e construindo algo novo a partir da base sólida que meu pai havia criado. Pela primeira vez em meses, me senti como a filha de Frank Hartwell, novamente. O saguão do Grand Hyatt Dubai fervilhava de atividade enquanto eu atravessava a entrada de mármore reluzente. A confiança em meus passos era nova, uma manifestação física da mulher que eu havia me tornado durante aquele voo de 14 horas. Helena caminhava ao meu lado, documentos legais guardados em sua maleta elegante. Sua presença era ao mesmo tempo reconfortante e formidável. O Sr. e a Sra. Hartwell estão na reunião de Westmont na sala de conferências Al Mansell, informou o concierge após uma rápida ligação. Devo anunciá-la? Não, respondi com um pequeno sorriso. Prefiro surpreender meu marido. Pegamos o elevador até o 3º andar. O pingue suave em cada andar combinava com o ritmo constante do meu coração, não acelerado de ansiedade como estaria dias antes, mas forte e comedido, pronto para o confronto. Do lado de fora da sala de conferências, parei para ajeitar meu paletó e tocar as pérolas da minha mãe mais uma vez. Através das portas de vidro fosco, pude distinguir várias figuras sentadas ao redor de uma longa mesa. A voz de Robert,
Ecoava claramente, confiante, quase exultante, enquanto ele detalhava os planos para o futuro da Hartwell Foods. Com os novos canais de distribuição oferecidos pela Westmont, eliminaremos gradualmente as linhas de produtos menores até o próximo trimestre. As receitas originais podem ser modernizadas para atrair mercados mais amplos. Abri a porta. Todas. As cabeças se viraram quando entrei, seguida por Helena. Robert congelou no meio da frase, sua expressão mudando de choque para confusão e em seguida para uma raiva cuidadosamente controlada. Ele se recuperou rapidamente, exibindo aquele sorriso encantador que um dia fez meu coração disparar. Que surpresa! Não esperávamos vocês até mais tarde, disse ele claramente, acenando educadamente para os executivos da Westmont, que nos olhavam com desconforto. Vanessa sentou-se ao lado de Robert, seu vestido vermelho do aeroporto trocado por um elegante terno, sua mão protetoramente próxima à dele sobre a mesa. Já que vocês estão aqui, deixem-me apresentar nossos parceiros da Westmont Foods, continuou Robert suavemente. Estávamos discutindo o cronograma de integração. Não haverá integração, interrompi, com a voz calma, mas firme. As negociações de fusão com a Westmont Foods foram encerradas com efeito imediato. O silêncio tomou conta da sala. Um dos executivos da Westmont, CEO, a julgar por sua posição à cabeceira da mesa, inclinou-se para a frente. Sinto muito, Sra. Hartwell, mas seu marido já garantiu a aprovação do conselho para esta fusão. Uma reunião do conselho convocada, sem o devido aviso a todos os acionistas. Helena interveio, abrindo sua maleta. Em violação ao estatuto da empresa. E quem é você? Perguntou a CEO com uma irritação mal disfarçada. Helena Vasquez, assessora jurídica da Hartwell Foods. Ela distribuiu cópias da ordem judicial a todos na mesa. Como podem ver, o juiz Winters concedeu medida emergencial, devolvendo o controle acionário à Sra. Hartwell, aguardando a revisão de inúmeras irregularidades em decisões recentes da empresa. Robert pegou o documento, seu rosto escurecendo, enquanto examinava o conteúdo. Isso é ridículo. Você não pode simplesmente... Eu já fiz, eu disse baixinho. As contas da empresa foram congeladas. Seu acesso aos sistemas corporativos foi revogado. E o conselho foi notificado de sua suspensão imediata, aguardando investigação de irregularidades financeiras. A sala explodiu. Os executivos da Westmont se amontoaram, cochichando com urgência. O rosto de Vanessa empalideceu, seus olhos se movendo de Robert para a saída, como se calculasse sua melhor rota de fuga. Robert se afastou da mesa com violência. Precisamos conversar em particular, disse ele. Assenti com a cabeça e o segui até uma pequena área de estar no canto da sala de conferências, ainda visível, mas fora do alcance dos outros. Que diabos! Você pensa que está fazendo? Sibilou ele, sem qualquer pretensão de civilidade. Exatamente o que meu pai teria feito, respondi. Protegendo o que é meu. Você vai se arrepender. Eu tenho contratos e acordos em vigor. Acordos não autorizados feitos sem a devida aprovação. Inclinei-me para mais perto. Achei sua apresentação sobre a estratégia de saída da Sarah muito completa, principalmente a parte sobre usar esta viagem para me pressionar a renunciar aos meus direitos. Sua expressão vacilou por um instante antes de ele se recompor. Poderíamos ter feito isso, amigavelmente. Agora você está forçando uma batalha pública que prejudicará a reputação da empresa. É isso que você quer? O que eu quero, eu disse firmemente, é que você se afaste com elegância. Renuncie ao seu cargo, concorde com os termos do divórcio que Helena redigiu e vá embora. Em troca, não vou processá-lo criminalmente pelas manipulações financeiras que descobrimos. Você está blefando, ele zombou. Que manipulações financeiras? Peguei meu celular, examinando as evidências que havia compilado, transferências não autorizadas para contas no exterior, cessões de marcas registradas sem a devida aprovação. Devo continuar? Os contadores forenses encontrarão tudo. Robert. À medida que a realidade da situação se tornava evidente, vi algo que nunca havia testemunhado antes. Medo genuíno nos olhos de Robert. Seu castelo de cartas cuidadosamente construído estava desmoronando ao seu redor.
cada carta contendo o nome de uma mentira que ele havia contado, uma traição que ele havia praticado. Você precisa de mim, disse ele finalmente, com a voz menos segura. O conselho confia em mim. O negócio com a Westmont não pode acontecer sem mim. O negócio com a Westmont não vai acontecer de jeito nenhum. Corrigiu. E quanto ao conselho, olhei para o meu relógio. Eles devem estar recebendo meu relatório detalhado agora mesmo, incluindo evidências de como você vem minando sistematicamente a empresa desde a morte do meu pai. Do outro lado da sala, notei o CEO da Westmont encerrando uma ligação, com a expressão grave enquanto sussurrava algo para os colegas. Imediatamente, ombros enrijecendo, rostos se fechando, Robert também percebeu. O que você fez? Eu protegi a nossa empresa do jeito que meu pai me ensinou a fazer. Eu me levantei. Seu voo de volta está marcado para amanhã de manhã. Primeira classe comercial. O jato da empresa não está mais à sua disposição. Você não pode simplesmente... Posso. Já. Virei-me para ir embora, mas então parei. Ah, e Robert, seus cartões de crédito corporativos foram cancelados. Talvez você queira verificar suas contas pessoais também. Parece que o banco estava preocupado com atividades incomuns, recentes. Voltei para a mesa com Helena, deixando Robert sozinho. Seu poder cuidadosamente cultivado, evaporando em tempo real. O executivo da Westmont pigarreou, sem jeito. Senhora Hartwell, diante desses acontecimentos, acho melhor adiarmos qualquer outra discussão. Sr. Chambers, não há nada a adiar, respondi com firmeza. A Hartwell Foods não está à venda ou fusão. No entanto, ficaria feliz em discutir potenciais parcerias de distribuição que não envolvam integração corporativa. Ele me observou, por um momento, e então assentiu com o que pareceu respeito. Talvez possamos agendar essa conversa para outra hora. Enquanto a equipe da Westmont reunia seus materiais, Vanessa se esgueirou em direção à porta, claramente esperando escapar. Despercebida. Senhorita Powell, chamei, interrompendo-a. O Departamento de Recursos Humanos entrará em contato com você sobre a rescisão do seu contrato de trabalho. Por favor, certifique-se de que todos os bens da empresa sejam devolvidos antes de sair. De Dubai, ela corou, olhando para Robert, que estava paralisado, ainda processando sua queda do poder. Sem dizer uma palavra, saiu apressada da sala, a lealdade evaporando diante das consequências. Quando o último executivo da Westmont saiu, me virei para Robert. A senhora deveria saber que as fechaduras da casa foram trocadas. Para onde eu devo ir? Ele perguntou, com o tom de superioridade quase risível agora. Isso não é mais da minha conta. Recolhi minhas coisas, preparada para deixá-lo sozinho na sala de conferências que se esvaziava. Sarah, ele chamou quando cheguei à porta. Eu construí essa empresa com você. Ela é tanto minha quanto sua. Fiz uma pausa, virando-me para encará-lo uma última vez. Não, Robert. Você tentou roubar o que meu pai construiu. Há uma diferença. Deixei a verdade se estabelecer entre nós. Você está de castigo, Robert. Permanentemente. Enquanto Helena e eu caminhávamos pelo saguão do hotel em direção ao sol brilhante de Dubai, um peso foi tirado dos meus ombros. Pela primeira vez desde a morte do meu pai, me senti verdadeiramente capaz de levar adiante o legado dele enquanto criava o meu. E agora? Perguntou Helena ao sairmos. Olhei para o impossivelmente alto Burj Khalifa, estendendo-se em direção ao céu. Agora, vamos reconstruir do meu jeito. 3 dias depois, voltei à nossa sede, entrando no saguão familiar, com um novo propósito. Rita me recebeu com um abraço caloroso e uma pilha de mensagens. O conselho quer se reunir esta tarde. Eles revisaram tudo e estão preparados para ratificar sua reintegração completa como CEO, relatou ela. E o Sr. Greenberg ligou 2 vezes. Robert assinou os papéis do divórcio sem contestação. Ele não tinha muita escolha, observei, olhando através das paredes de vidro do que havia sido o escritório de Robert. A equipe de manutenção já estava removendo a placa de identificação dele. O escritório do seu pai está pronto para você, disse Rita, seguindo meu olhar.
a menos que você prefira ficar com o seu. Refleti sobre a pergunta. O escritório de canto do meu pai representava tradição, estabilidade, legado. Meu espaço atual refletia onde eu havia começado nesta empresa, o departamento de marketing, que era meu domínio antes de tudo isso começar. Mande eles moverem minhas coisas para o escritório do meu pai, decidi. Mas primeiro, vamos ligar para a equipe de design. Acho que está na hora de algumas atualizações. Rita sorriu com conhecimento de causa, honrando a tradição e abraçando a mudança. Exatamente. Toquei as pérolas da minha mãe, uma conexão tangível com o meu passado. Meu pai construiu algo incrível, mas agora é a minha vez de liderar. Naquela noite, fiquei na janela do escritório que um dia fora do meu pai, e agora era irrevogavelmente meu. A vista da cidade se estendia diante de mim, as luzes começando a cintilar ao anoitecer. Sobre a minha mesa, havia uma foto emoldurada do meu pai na vitrine original da Hartwell, com seu sorriso orgulhoso registrado para sempre. Ao lado, coloquei uma nova moldura contendo a primeira ordem executiva que assinei hoje, a restauração da receita original do molho do meu pai, com um sutil aprimoramento meu. Uma mistura de tradicional e novo que representava tudo o que a Hartwell Foods se tornaria sob minha liderança. Bem, pai, sussurrei para a sala vazia. Quase perdi tudo, mas acho que você ficaria orgulhoso de como recuperei. O telefone da empresa tocou e atendi com minha nova saudação. Sarah Hartwell, CEO da Hartwell Foods. Como posso ajudá-la? A tempestade havia passado e eu finalmente estava voando por conta própria.